Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Você está junto comigo nessa jornada de nós mergulharmos no livro dos Salmos e descobrir a espiritualidade do cotidiano. Salmos é um livro incrível e a gente tem visto como que Salmos ele é extraordinário e ao mesmo tempo ele não é só uma poesia hebraica, mas ele é muito importante para a nossa espiritualidade no nosso cotidiano, para a nossa vida prática, para a gente entender do que nós somos formados, quem o nosso Deus é. E nós vimos no primeiro vídeo sobre uma introdução ao livro dos Salmos e na semana passada nós consideramos o Salmo 1, o Salmo da felicidade, porque começa com o termo bem-aventurado. E agora nós vamos considerar o Salmo 2, porque o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são como que uma introdução a todo o livro dos Salmos. Enquanto o Salmo 1 começa com o termo bem-aventurado, o Salmo 2 ele vai terminar com o termo bem-aventurado. Então nós consideramos na semana passada que o Salmo 1 ele tem uma chave. E a primeira chave que contrasta dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o caminho do justo é o bem-aventurado, aquele que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, dá folhagem na época própria, sua folhagem não murcha e tudo que ele faz é bem-sucedido. Hoje, no Salmo 2, nós vamos considerar que há dois poderes conflitantes, dois poderes que, na realidade, um deles quer ser um poder, pensa ser um poder, mas na realidade só existe um poder poderoso de fato em toda a história. E é por isso que eu quero convidar você, iniciando esse vídeo, a nós lermos o Salmo de número 2. O Salmo 2 vai nos dizer assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita no céu dá risada. O Senhor zomba deles, na sua ira, seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu o constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com tremor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Salmo extraordinário. Aliás, esse salmo ele tem algo bastante importante, porque a exemplo que nós vimos no Salmo 1, que tem a ver tanto com Gênesis, com Apocalipse e tem a ver principalmente com Cristo, esse salmo aqui também é um salmo que tem muito a ver com Cristo Jesus. Porque ele vai começar a falar sobre esse ungido com um maiúsculo, né? Aqui no texto sagrado, e esse ungido é Cristo Jesus. Então, primeiramente, ele vai dizer que há poderes no nosso mundo visível, no mundo terreno, pessoas que, porque são revestidas de autoridade, acham que pode todas as coisas, acham que pode inclusive afrontar Deus, acham que pode inclusive confrontar Deus. E é por isso que no verso 1 a 3 ele vai dizer assim, ele começa pedindo uma explicação, né? O Deus fala assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra e as autoridades conspiram contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas.
É interessante aqui porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a Escritura conta uma história somente, a história de Deus. A história de como Deus criou todas as coisas, o Deus deu liberdade para o homem e o homem errou nessa liberdade. Como que Deus, de maneira tão amorosa, resolveu resgatar o homem do seu pecado, da sua queda. E agora, quando Cristo emerge, ele vem no nosso tempo, o que acontece com o Deus encarnado? As pessoas, os poderes daquela época, o poder econômico, o poder político, o poder religioso e o poder militar, se juntam para matar o Deus da história, matar o Deus encarnado. Eles não sabiam, muitos logicamente não sabiam que se tratava ali do Deus encarnado, mas Deus havia dado a palavra do Senhor no Antigo Testamento que mostrava quais eram os sinais que o Messias faria e que sinalizaria que ele era de fato Deus encarnado. E quando você olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, Jesus vai fazer algo, ele diz assim, para que se cumprisse tal profeta, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse tal texto. E várias vezes no Evangelho de Mateus mostra essa realidade, porque o Evangelho de Mateus está falando com os judeus. E ele está falando assim, olha, tá vendo? Eu sou o Deus encarnado, eu sou o Messias, mas as pessoas naquela época não queriam abrir mão do seu poder, mesmo que isso tivesse que matar Cristo Jesus. Por isso que os religiosos são eles que manipulam o povo naquela época para falar assim, crucifica-o, crucifica-o. E quando Cristo ele toma sobre si as nossas dores e vai para a cruz, movido por todo amor a nós, enquanto os poderes movidos por ódio, por ganância. É por isso que o texto aqui do Salmo 2, ele é um texto messiânico, falando assim que os poderes se levantam contra os povos, se levantam contra as pessoas para ter cada vez mais poder, mas se levantam também contra o Senhor. E isso ao longo da Bíblia vai estar relatado. Por exemplo, quando a gente olha lá no começo da Bíblia, em Gênesis, o povo tentou se organizar, construir uma grande torre para afrontar Deus, para inclusive tomar o céu. Eles queriam fazer uma torre chamada Torre de Babel, em Gênesis 11, e eles queriam alcançar o céu, porque eles pensavam naquela época que se eles chegassem às nuvens, eles poderiam de fato entrar no âmbito celestial e tomar o céu. Então eles queriam de fato chegar aos céus para mostrar que eles eram poderosos. E o texto vai dizer que Deus desce, ele olha para aquilo que os homens estavam fazendo, ele se entristece, e ele fala assim, a gente vai ter que tomar uma atitude, é uma conversa trinitária ali, né? O texto fala assim, desçamos. Então, é uma conversa trinitária e é um texto que diz que lá em Gênesis 11, que Deus multiplica as línguas, o povo vai espalhado e os planos humanos são frustrados. A mesma coisa a gente vê em Apocalipse 18. Apocalipse 18 é um texto bastante interessante, porque no final de todas as coisas, na consumação de tudo, Deus também vai frustrar os poderes humanos, a tentativa de homens e mulheres tomados por poder, por ganância, de quererem serem deuses. É por isso que lá em Apocalipse 18, no verso 9, vai dizer que os reis da terra, que com ela se prostituíram, está falando aqui da Babilônia, né? E viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela quando virem a fumaça de seu incêndio e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Lembrando que Babilônia
era Babel. Babel, lá de Gênesis 11, depois vai se tornar a Babilônia. A Babilônia vai vencer no final do Antigo Testamento. A nação de Israel vai tomar Jerusalém, e aí Israel vai ficar cativa da Babilônia por 70 anos. Mas no final, aqui, Deus vai julgar a Babilônia de uma vez, e aqueles que se achavam poderosos vão encontrar com o Senhor Todo-Poderoso dos céus e da terra. É interessante a gente olhar essa questão, porque ao longo da Bíblia, essas duas cidades, elas vão sempre militarem aí, lutarem ao longo da Escritura. A cidade da Babilônia e a cidade de Jerusalém. No Antigo Testamento, a Babilônia vai vencer Jerusalém. No entanto, no final da Bíblia, no final da história, a Babilônia vai ser derrotada por Deus, e no capítulo 18 de Apocalipse, no capítulo 21, o texto da Bíblia Sagrada vai dizer que a nova Jerusalém vai descer do céu e estabelecer uma nova realidade, em Apocalipse 21. Então a nova Jerusalém vai, de fato, tomar todas as coisas. É por isso que os poderes, os poderosos, eles precisam saber que eles não há nenhum poder autônomo. Todo poder é condicionado. Nós estamos debaixo do Senhor dos céus e da terra. É por isso que vai ter um texto bastante interessante aqui no Salmo 2, porque Deus vai dar risada desses que se acham poderosos. Olha o que diz o verso 4 aí na sua Bíblia. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles, desses que se acham poderosos, e na sua ira, a seu tempo, lhes falará a seu furor, e os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É extraordinário, eu acho extraordinário esse texto. Tem um amigo, um biblista do Antigo Testamento, chamado Israel Sifoleli, que ele sempre diz que esse texto mostra que nosso Deus é bem-humorado. Nosso Deus tem muito humor, porque ele olha para esses homens que se acham poderosos, porque tem isso, tem aquilo, governam isso, governam aquilo, e Deus olha, balança a cabeça e dá risada, dizendo assim: vocês não sabem de nada. Vocês não podem nada. Se eu por um instante cessar o ar nos pulmões de vocês, vocês já eram. É por isso que esse texto do Salmo 2, o texto que continua o texto da felicidade, ele vai mostrar que felicidade, de fato, é a gente entender a quem a gente pertence. E não a gente querer que pessoas pertençam a nós. É a gente ter a consciência de que Deus é quem cuida de nós. Deus é o Senhor da história. Que nós não estamos numa sociedade autônoma ou movida pelo acaso. Não, nós somos movidos pelo Senhor dos céus e da terra. É Ele quem cuida de nós, apesar de algumas pessoas se acharem poderosas. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Onipotente é Deus. É por isso que Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer que o verdadeiro rei é Jesus. Capítulo 1, verso 20 de Efésios vai dizer assim: ele exerceu esse poder, esse todo poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais. Acima do quê? De todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que texto incrível! Então mostra de fato que o grande poder dos céus e da terra está no nosso Senhor. É por isso que o Senhor reina. É Ele quem reina sobre tudo, é Ele quem reina sobre todos. Nessa segunda chave do Salmo 2, contrastando dois poderes,
Não há dois poderes, há um poder somente. O poder único do nosso Deus, e há pessoas que querem ter poder, que querem se acharem poderosas, mas um dia todos chegaremos diante do Deus Todo-Poderoso. E nesse dia, sabe o que vai acontecer? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que o texto do Salmo 2 vai terminar dizendo assim: beijem o filho, para que ele não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Os reis devem reconhecer o reinado e o reino de Deus. Por isso que é importante, para ser feliz, a gente estar refugiados no Senhor. Você imagina, meu irmão, minha irmã, se a nossa esperança, se a nossa confiança de uma vida boa estivesse nos políticos. O que seria da nossa vida? O que seria do nosso coração se a nossa esperança estivesse na estabilidade econômica, numa gangorra que a sociedade está vivendo? Você imagina se a nossa esperança estivesse nos planos de saúde, nos hospitais, na tecnologia, na informática, em todo o processo de desenvolvimento científico? E a gente está vivendo uma pandemia que colocou em xeque todas as coisas. Você imagina se a nossa esperança estivesse somente nisso? Bendito seja o nosso Deus que nos faz felizes, porque feliz de fato é aqueles que se refugiam naquele que tem realmente o poder sobre todas as coisas. O Senhor que fez os céus e a terra. Bem-aventurado, feliz é você se você crê no Senhor Jesus Cristo. Porque um dia nós compareceremos diante daquele que é o poderoso, que pode todas as coisas de fato. E naquele dia em que nós estivermos diante do nosso Deus, então nós poderemos ouvir dele que entre meu filho ou minha filha amada no meu reino, porque você de fato é um filho feliz, bem-aventurado, que encontrou em mim o refúgio. Por isso que felicidade é nós confiarmos integralmente no Senhor, como diz o Salmo 1, tendo em Deus a nossa fonte de conhecimento. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Mas não só meditar na lei do Senhor, mas aquele que pratica, aquele que vivencia na sua vida cotidiana, na espiritualidade do dia a dia, que diante das circunstâncias e das inconstâncias das coisas, a gente sabe em quem nós confiamos. E nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que Salmos, ele centraliza o nosso coração em Deus. Salmo 2, esse foi o segundo passo da espiritualidade do cotidiano. Um salmo que diz: só há um poder no universo. Confie nele, porque um dia nós estaremos diante dele. Que Deus assim o abençoe. Minha oração por mim e por você é que possamos continuar crendo, confiando no Senhor da nossa vida, para que ele de fato continue cuidando de cada um de nós e possamos sempre ter a generosidade e a humildade de reconhecer a nossa missão nessa terra, de sermos generosos com aqueles que nos cercam, e humildade para não nos ensoberbecermos achando que somos mais do que realmente somos, simples servos do nosso Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.